Eu queria anunciar a última fala de Vivez e gostaria de dizer antes disso que está muito bom, viu, Vivez? Ele está cansado. Mas eu queria dizer que muito apaixonante o tema e a forma como você fala transmite, né? Isso é bom. Então, a última conferência, né? A voz, objeto de paixão. Antes da gente começar, a gente vai ouvir 2 músicas preparadas pela comissão organizadora. Tá bom? C'est bien parce que j'ai l'impression d'être dans une salle de cinéma avec tout le monde qui mangeait popcorn. J'ai l'impression d'être l'écran. Hein. Alors, là tu peux traduire maintenant. Bom, eu tenho a impressão de estar numa sala de cinema, todo mundo comendo pipoca. Voilà. Donc, eu sou a tela. Voilà. Non, merci. Avant de commencer ma dernière conférence, antes de começar a minha última conferência, je voudrais... Antes a gente vai ouvir 2 músicas. Ah, excuse me. Desculpe.
De Pernambuco. Ah oui, De Cetetá. Tem encore une autre? Tem uma outra? Tem encore une autre.
Allons-y. Non. Non, j'ai... Oui, c'est la première fois. Oui, j'ai reconnu. Avant de commencer ma troisième et dernière intervention, E antes de começar a minha terceira e última intervenção, j'aimerais faire quelques remerciements. gostaria de fazer alguns agradecimentos. Donc, je voudrais vraiment remercier très sincèrement le comité d'organisation de m'avoir invité. Eu queria agradecer muito sinceramente o comitê de organização por ter me convidado, De m'avoir accueilli avec autant de gentillesse et de générosité. terem me acolhido com tanta gentileza e generosidade. C'était un vrai plaisir. Foi verdadeiro prazer. Je tiens aussi à remercier très sincèrement ma traductrice. Também quero agradecer muito sinceramente a minha tradutora. Parler pendant 2 jours, c'est pas facile. Falar durante 2 dias não é fácil. Mais si en plus on est mal traduit ou on y traduit difficilement, E se além disso a gente é mal traduzido ou traduzido dificilmente, ça devient un exercice insupportable. torna-se exercício insuportável. Et là, je dois dire que pendant 2 jours, je me suis senti extrêmement bien traduit E durante 2 dias eu me senti extremamente bem traduzido. et que la facilité de la circulation de la parole entre la traductrice et moi-même était telle E que a facilidade da circulação da palavra entre a tradutora e eu foi tal que ce fut un réel plaisir. que foi real prazer. Merci beaucoup. Obrigada. Je vous demande de bien vouloir applaudir le travail énorme. Obrigada. Merci, merci. Muito obrigada. Une dernière chose, je voudrais aussi vous remercier à tous E eu também queria uma última coisa agradecer a todos vocês pour votre présence, pela presença de vocês, pour vos questions, pelas questões de vocês, pour le travail que vous avez fait, pelo trabalho que vocês fizeram. qui témoigne, et j'en suis toujours étonné de l'intérêt que vous avez pour mon travail. E fico sempre muito surpreso com o interesse que vocês têm pelo meu trabalho. Voilà, c'est toujours une surprise, mais une heureuse surprise. Sempre uma surpresa, uma feliz surpresa. Voilà. Donc je vous remercie infiniment pour cela. Então eu agradeço infinitamente a vocês por isso. Et puis je voulais vous dire aussi combien vos questions sont importantes pour E moi. eu queria também lhes dizer o quanto as questões de vocês são importantes para mim. En ce sens qu'elles m'ont obligé au cours de ces 2 jours à préciser certaines de mes propositions. No sentido em que durante esses 2 dias elas me levaram a precisar algumas das minhas proposições. Et donc m'ont aidé aussi à progresser. E também, portanto, me ajudaram a progredir. Donc je vous remercie de participer à ma formation permanente. E, então eu agradeço vocês de participarem da minha formação permanente. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de la voix comme objet de passion. Então agora eu vou falar da voz como objeto de paixão. Je voulais terminer sur une note un tout petit peu légère. Eu quis terminar com uma nota um pouco mais leve. Après ces 2 jours où nous avons parlé de psychose, d'autisme, d'hallucination, Depois desses 2 dias em que falamos de psicose, de autismo e de alucinação. terminer sur quelque chose d'un peu plus amusant E terminar com algo de um pouco mais divertido. qui m'a intéressé ces derniers temps, qui est la question de la mélodie obsédante. Que é uma coisa mais interessante com a qual eu trabalho ultimamente, que é a questão da melodia obsedante. Nous faisons tous l'expérience à un moment ou à un autre Todos nós temos a experiência, num momento ou noutro, d'être possédés de sermos possuídos par une mélodie por uma melodia qui va nous hanter, que vai nos obcecar, nous hanter presque au sens de la nos, maison hantée. Assombrar. Voilà. Et dont on ne peut pas se débarrasser. E da qual não podemos nos desembaraçar. La plupart du temps, ce sont des mélodies, en plus de ça, qui sont relativement stupides. Na maioria das vezes são melodias mais ou menos estúpidas. On est tolas. rarement hanté par une symphonie de Mozart, Somos raramente obcecados por uma sinfonia de Mozart, mais souvent par des mélodies qu'on entend à la radio et qui n'ont pas de valeur très très grande. mas frequentemente por melodias que a gente ouve no rádio e que não têm um valor tão grande.
Alors, pourquoi ça m'a intéressé, cette histoire de mélodie obsédante? Então, por que essa história de melodia obsedante me interessou? Eh bien, c'est parce que, en fait, là où on croit qu'on possède une voix, É porque, na verdade, é ali onde a gente acredita que a gente possui uma voz, la mélodie obsédante nous prouve que nous sommes possédés par la voix. a melodia obsedante nos mostra que a gente é obcecado, a gente é possuído pela voz. Et ça, c'est un processus qui me paraît extrêmement important, E esse é processo que me parece extremamente importante, puisqu'après tout, ça serait presque la petite expérience que nous pouvons faire en tant que névrosés pois seria a pequena experiência que nós podemos ter enquanto neuróticos de ce que peut être le vécu d'un patient psychotique do que pode ser a vivência de paciente psicótico. lorsqu'il est effectivement hanté répétitivement par quelque chose Quando ele é assombrado repetitivamente por alguma coisa qui revient et que volta qui l'obsède. e que o obseda. Alors pour introduire cette question de la mélodie obsédante, Então, para introduzir essa questão da melodia obsedante, je voudrais vous raconter une petite histoire qui se passe le 25 décembre. eu queria contar uma história que se passou no dia 25 de Alors c'est dezembro. pas un conte de Noël, Não é conto de Natal, mais c'est une histoire qui arrive à mon copain Théodoraï, que vous aurez compris que j'aime beaucoup Théodoraï. mas é uma história que aconteceu com meu companheiro Teodoro Reich. Vocês compreenderam que eu amo muito Teodoro Reich. Et en fait, le 25 décembre, Théodoraï est en vacances dans les Alpes autrichiennes. E no dia 25 de dezembro, o Teodoro Reich está de férias nos Alpes austríacos. Et à ce moment-là, on lui téléphone E neste momento aí, telefonam para ele pour lui apprendre la mort de son analyste Karl Abraham. para lhe anunciar a morte do seu analista Karl Abraham. La mort de son analyste, mais qui est depuis était devenu un ami, un proche. A morte do analista, mas que depois ele tinha se tornado um amigo, próximo. Et Freud lui demande à ce moment-là de faire l'éloge funèbre de Théodoraï. E Freud lhe pede então de fazer o elogio fúnebre de Teodoro Karl Abraham, né? Oui, Karl Abraham, excuse-moi. Voilà, de Karl Abraham, excuse-moi. Et donc, Théodoraï, qui la plupart du temps a une possibilité d'écrire absolument déconcertante, E Teodoro Reich, que tem uma possibilidade de escrever absolutamente desconcertante, est dans une inhibition terrible. fica numa inibição terrível. Il est incapable d'écrire un seul mot sur son ami et analyste, Ele fica incapaz de escrever uma única palavra sobre o seu amigo e analista. et ce qui lui vient à la place, E o que vem no lugar c'est une mélodie. é uma melodia. Et il va commencer à être hanté E ele vai começar a ficar obsedado par cette mélodie por essa melodia, qui, dans un premier temps, il ne reconnaît pas. que num primeiro tempo ele não reconhece. Alors, il décrit ça de façon très belle. Ele descreve isso de maneira muito Il bela. dit qu'il sort du chalet. Ele diz que sai do chalé Il est bien sûr ému par la nouvelle. e fica com certeza comovido com a Il notícia. commence à marcher dans la neige. Começa a andar na neve. Et au moment où il essaye de penser à son discours funèbre, E no momento em que ele começa a tentar pensar no discurso il fúnebre, n'y a aucun mot qui apparaît nenhuma palavra surge, d'ému, mais musique, mais músicas, des notes. notas. Notes qu'il ne reconnaît pas dans un premier temps. Notas que ele não reconhece num primeiro tempo. Et dans un second temps, E num segundo tempo, il va s'apercevoir qu'il s'agit en fait de la symphonie numéro 2 de Gustav Mahler, ele vai perceber que se trata, na verdade, da Sinfonia número 2 de Gustav Mahler, symphonie qui s'appelle Résurrection. sinfonia que se chama Ressurreição. Alors, il a de la chance, Théodoraï, parce que lui, quand il est hanté par des mélodies, il choisit pas une mélodie populaire inintéressante, il choisit du Gustav Mahler. Então, ele tem sorte, porque ele não vai escolher uma melodia popular desinteressante, ele escolhe Gustav Mahler. Voilà. Mais alors, ce qui est intéressant ici, je crois, c'est que cette symphonie s'appelle Résurrection. Mas o que é interessante aqui é que essa sinfonia se chama Ressurreição. Bien sûr.
Claro. Et à ce moment-là, on peut aller chercher du côté de Freud. Então, nesse momento aí, a gente pode ir procurar do lado de Freud. Et Freud dit, parce qu'il y a 2 ou 3 occurrences dans l'œuvre de Freud, où Freud nous parle de ce phénomène de la mélodie obsédante. Então, há 2 ou 3 ocorrências na obra de Freud onde ele fala da melodia obsedante. La première, A primeira c'est dans l'interprétation du rêve, é na interpretação dos sonhos, où Freud nous dit onde Freud nos diz que lorsque on est envahi par une mélodie, que quando estamos invadidos por uma melodia, la plupart du temps, na maioria das il vezes, faut trouver la solution é preciso encontrar a solução dans le contexte lié à cette mélodie. no contexto que é ligado a essa melodia. Et Freud donne un exemple tout à fait délicieux. E Freud dá exemplo muito delicioso. Un jour, il est à la gare de Vienne Dia ele está na estação de Viena. et il voit, alors que lui est en train d'attendre dans le froid pour Ele acheter sa está place, ali esperando no frio para comprar o lugar dele. il voit 2 personnages importants de Vienne Então ele vê 2 personagens importantes de Viena qui passent devant, que passam na frente, donc qui coupent la file pour Pourtant- obtenir un billet. cortam a fila para comprar a passagem. Et à ce moment-là, Freud Il- s'entend fredonner E nesse momento aí Freud se escuta uma cançãozinha, ele mesmo cantarolar. Se vuoi valar, signor continuo. Isso aí. Alors, je traduis. Si vous voulez danser, Seigneur, mon petit Seigneur. Se Alors, você quer dançar, meu pequeno senhor. alors ça, c'est un air des Noces de Figaro Então de é Mozart. uma área das núpcias de Fígaro de Mozart. Voilà. Et c'est le moment où Figaro E é o momento em que Fígaro apprend que le comte ele tem a notícia de que o conde voudrait bien remettre le droit de cuissage. Le droit de cuissage, tu sais ce que c'est? não. C'était une tradition que les nobles avaient au XVIIe, XVIIIe siècle, de passer la nuit de noces avec la jeune mariée Sim. avant le mariage. Então, não sei como é que a gente pode explicar o direito que um rei tinha de passar a primeira noite com a esposa com a noiva. É. Ouais. Que se casava com outro homem, mas como era um súdito, ele tinha o direito de passar a primeira noite, o rei. Donc en France, on appelait ça le droit de cuissage. Então, na França, o direito de cuissagem, eu não sei Voilà. Le como traduzir. cuissage, ça a à voir avec la cuisse. Tem a ver com coxa, né? Voilà. Coxagem, se Voilà. fosse. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que au moment où Freud est confronté à ce passage de personnages importants devant lui, Então, no momento em que Freud se confronta com essa passagem de personagens importantes adiante dele, ce qui lui vient à l'esprit, o que vem na mente c'est un chant révolutionnaire. é um canto revolucionário. Puisque, effectivement, le moment où Figaro chante ça dans l'opéra, Pois que o momento em que Fígaro canta isso c'est le na ópera moment où il apprend que le comte voudrait séduire sa femme. é o momento em que ele aprende, sabe que o conde queria seduzir sua mulher. Donc, ce qui est tout à fait intéressant ici, c'est qu'on voit que Freud n'était pas si amusical que ça, E a gente vê aí que Freud não era assim tão amusical, contrairement à ce qu'on dit d'habitude, contrariamente ao que se diz normalmente. et qu'il est suffisamment cultivé Ele era suficientemente cultivado pour avoir des associations inconscientes qui ont à voir avec la musique. para ter associações inconscientes que têm a ver com a música. Donc, Théodorak, dans un premier temps, utilise la technique freudienne de l'association libre Então, Theodor Reich, no primeiro tempo, utiliza a técnica freudiana da associação livre et il se dit, bon, résurrection, e ele se diz, bom, ressurreição, c'est mon désir, effectivement, que mon ami analyste ne soit pas mort, etc., etc. é o meu desejo que o meu amigo analista não esteja morto, etc. Il espère que son interprétation va suffire. E ele espera que essa sua interpretação baste. Malheureusement, ça ne marche pas. Mas, infelizmente, isso não funciona. C'est-à-dire que
il va comme ça continuer à être envahi par la mélodie des jours et des jours entiers, Quer dizer que ele vai passar ainda dias e dias inteiros invadido por essa melodia, sans jamais pouvoir écrire une note, un mot, pardon. sem jamais poder escrever uma palavra. C'est-à-dire qu'on voit à ce moment-là une inhibition extrêmement forte Quer dizer, a gente vê aí nesse momento uma inibição extremamente forte de la part de Theodor Reich por parte de Theodor Reich de pouvoir écrire para poder escrever un texte qui semble a priori simple. texto que pareceria a priori simples. Bien sûr que pour nous, c'est facile de l'extérieur de faire l'hypothèse qu'il y a un peu d'ambivalence là-dessous. É claro que aí nós podemos fazer a hipótese de que haveria pouco de ambivalência em cima disso. Et que cette inhibition est le signe même de cette ambivalence. E que essa inibição é o sinal mesmo dessa ambivalência. Mais notre ami Theodor Reich ne fait pas cette hypothèse-là. Mas o nosso amigo Theodor Reich não faz essa hipótese. Et le moment arrivant, E o momento chegando, il va être obligé de produire son texte. ele vai ser obrigado a produzir seu texto. Il va le faire. E ele vai fazê-lo. Freud va lui dire que c'était très bien. Freud vai dizer que é muito bom. Donc il va être très content. Então ele vai ficar muito contente. Mais il va passer sa vie entière Mas ele vai passar a sua vida inteira à essayer de comprendre ce qui s'est passé pour lui dans cette nuit du 25 décembre. a tentar compreender o que é que aconteceu com ele nessa noite do 25 de dezembro. Ce qui est tout à fait saisissant, c'est que E o que é Theodor Reich encantador é que Theodor Reich va mettre 35 ans vai por 35 anos à comprendre ce qui s'est passé durant cette nuit. para compreender o que aconteceu nessa noite. Comme effet de perlaboration, hein, c'est pas mal. Hein. Como ele faz muitas elaborações, isso é realmente extraordinário. C'est-à-dire qu'il va falloir 35 ans à Theodor Reich pour dépasser cette incapacité, cette sidération, Então vai ser necessário 35 anos para que ele ultrapasse essa incapacidade, essa sideração. et c'est ce qui va lui permettre, à la fin de sa vie, E é o que vai lhe permitir, no final de sua vida, d'écrire un de ses livres les plus importants, escrever dos seus livros mais importantes, qui s'appelle que se chama La mélodie entente, la mélodie obsédante. a melodia obsedante, né? Voilà. Assombrante. Suivant la traduction en anglais, c'est The Haunted Melody. Voilà. É. Et donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous expliquer le long parcours que Theodor Reich va effectuer pendant 35 ans. Então, o que me interessa agora é entender o longo percurso que ele efetuou durante 35 anos. Et quels sont les éléments de résistance E quais são os elementos de et resistência comment il va les dépasser e como ele vai et ultrapassá-los. quels éléments il nous donne à partir de là pour Et qui- essayer de comprendre E que elementos ele nos dá a partir daí para tentar compreender comment effectivement on peut être possédé par une voix, como é que podemos, com efeito, ser possuídos por uma voz, même quand on est névrosé. mesmo quando a gente é neurótico. Donc, ce que Theodor Reich va faire pendant les 35 ans qui va le séparer de la réalisation enfin de son écrit, E então o que ele vai fazer durante esses 35 anos que vão separá-lo da realização do seu escrito, c'est qu'il va ramasser un matériel énorme sur la création, les conditions de création de la seconde symphonie de Gustav é Mahler. que ele vai coletar um material enorme sobre as condições de criação dessa sinfonia de Gustav Mahler. Et vous aurez compris que Seconde Theodor Reich symphonie. est un bon obsessionnel, Então vocês terão compreendido que ele era um bom obsessivo, très fort, hein, muito forte, et que dans toutes les villes où il va passer lorsqu'il va fuir l'Allemagne nazie, e que em todas as cidades onde ele vai passar quando vai fugir da Alemanha nazista, et dans toutes les villes où Gustav Mahler est passé, em todas as cidades onde Gustav Mahler passou, il va recueillir Et des le- informations, il va interviewer des gens, ele vai colher informações, vai entrevistar pessoas,
Et il va petit à petit essayer de comprendre quelles sont les conditions de cette création de la deuxième symphonie. E vai, pouco a pouco, tentar compreender quais são as condições de criação dessa segunda sinfonia. Et vous allez voir que ce qui est tout à fait fascinant, E vocês vão ver que o que é totalmente fascinante c'est qu'en analysant Gustav Mahler, é que, analisando Gustav Mahler, c'est lui-même qu'il va analyser. é ele mesmo quem ele vai analisar. Et ça nous donne une piste tout à fait intéressante E isso nos dá uma pista muito interessante sur la fonction de ce qu'on pourrait appeler la psychanalyse appliquée. sobre a função disso que a gente poderia chamar a psicanálise aplicada. La psychanalyse appliquée, vous savez, c'est la psychanalyse qu'on applique aux œuvres de l'art en dehors de la cure. Psicanálise aplicada é essa, por exemplo, que a gente aplica às obras de arte fora do tratamento. Et bien sûr que quand on analyse une œuvre d'art, E é claro que quando a gente analisa uma obra de arte, lorsqu'on analyse un auteur, quando a gente analisa um autor, c'est nous-mêmes que nous analysons à travers cet auteur. nós mesmos que estamos analisando através desse autor. Et le dispositif mis en place par Theodorak E o le montre de dispositivo façon remarquable. instalado por Theodor Hayek mostra isso de maneira notável. Alors, ce qu'il apprend dans un premier temps, c'est que Gustav Mahler Então ele descobre no primeiro tempo que Gustav Mahler avait mis cette symphonie sous une forme uniquement d'un seul mouvement. ele tinha primeiramente feito essa sinfonia sob a forma de um único movimento. Et vous le savez peut-être, Gustav Mahler a été dans un premier temps reconnu comme un très grand chef d'orchestre. E num primeiro tempo, vocês sabem, ele foi reconhecido como um grande regente, Mais absolument pas comme un compositeur. mas de jeito nenhum como um compositor. Et il a travaillé proche d'un autre grand chef d'orchestre qui s'appelait Hans von Bülow. Ele trabalhou próximo de um outro grande regente que se chama Franz Non, Hans von Bülow. Hans von Bülow. Voilà. Donc, qui avait été un chef d'orchestre extrêmement important, puisque c'est lui qui avait créé, par exemple, Tristan et Isolde de Wagner. É regente muito importante que foi, por exemplo, que criou Tristão, que ensinou Tristão e Isolda de Wagner. Et c'est Hans von Bülow qui avait aussi créé la deuxième symphonie, la deuxième sonate pour piano de Liszt. E é também ele que tinha criado a segunda sinfonia para piano, Sonate, a pardon. segunda sonata para piano de Liszt. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pour vous montrer l'importance du personnage. Então é para mostrar a importância do personagem. Et Gustav Mahler voulait absolument se faire reconnaître E Gustav Mahler queria absolutamente se fazer reconhecer de Hans von Bülow comme compositeur. por Hans von Bülow como compositor. Et donc, un jour, il demande au maître, Então, dia ele pede ao mestre: est-ce que vous accepteriez que je vous fasse écouter un mouvement de ma symphonie? será que o senhor aceitaria que eu lhe faça escutar um movimento da minha sinfonia? Et donc, Gustav Mahler lui dit oui, bien sûr. Non, pas, excuse-moi, Hans von Bülow lui dit oui, bien sûr. E Hans von Bülow lhe diz sim, é claro. Et donc, Gustav Mahler se met à lui jouer au piano E Gustav Mahler se põe a tocar no piano son mouvement de symphonie. esse movimento da sinfonia. Et à un moment, E num momento, il se retourne ele se vira et il voit Hans von Bülow qui se bouche les oreilles. e ele vê Hans von Bülow que tapa os ouvidos. Donc, Gustav Mahler arrête Então, Gustav Mahler para et Hans von Bülow dit non, allez, continuez. e Hans von Bülow diz: continue, continue. Et à la fin du mouvement, E no final do movimento, Gustav Mahler se tourne vers Hans von Bülow Gustav Mahler se vira para Hans von Bülow et Hans von Bülow lui dit, écoutez, si ça c'est encore de la musique, e Hans von Bülow diz: si ça c'est encore de la musique, se isso ainda é música, je ne comprends rien à la musique. eu não compreendo nada de música. Venant d'un chef d'orchestre aussi important que Hans von Bülow, vous imaginez que c'était assassin. Então, vindo de um regente tão importante como Hans von Bülow, vocês imaginem como isso foi assassino. Voilà. Donc Gustav Mahler, pendant plusieurs mois, Então, Gustav Mahler, durante vários meses, va être incapable vai estar incapaz d'écrire une seule note. de escrever uma única nota. Et il va petit à petit sortir de cette torpeur E ele vai pouco a pouco sair desse torpor
et il va essayer de terminer sa symphonie, E vai tentar terminar a sua sinfonia, sans y arriver. sem conseguir. Parce qu'il cherche des paroles pour un chœur pour terminer sa symphonie. Porque ele procura palavras para coro, para poder terminar a sua sinfonia. Comme la symphonie numéro 9 Como a de Beethoven. sinfonia número 9 de Beethoven. Et comme par hasard, E como por acaso, il va trouver la solution pour le chœur ele vai encontrar a solução para o coro au moment no de la momento, cérémonie mortuaire de Hans von Bülow. no momento da cerimônia mortal de Hans von Bülow. Bien sûr qu'une fois qu'il est mort, il peut s'autoriser à terminer sa symphonie. Então, uma vez que ele tinha morrido, ele podia se autorizar a terminar a sua sinfonia. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il entend à un moment un chœur d'enfants E o que é interessante é que, num dado momento, ele escuta coro de crianças qui interprète que interpretam un choral allemand bien connu coral alemão bem conhecido qui s'appelle Résurrection. que se chama Ressurreição. Et donc, il dit, bah, je vais utiliser ça pour terminer ma symphonie. Então, eu vou utilizar isso, ele se diz, para terminar a minha sinfonia. Et il termine sa E symphonie termina avec ça. com isso. Donc, au moment où le maître meurt. Então, no momento em que o mestre morre. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est E o que é que muito interessante, Gustav Mahler va rajouter Gustavo Mahler vai acrescentar des mots palavras à ce choral allemand très connu a esse coral alemão muito conhecido, qui sont de lui. que são dele. Et ces mots disent E essas palavras dizem: non, tu n'as rien perdu. não, você não perdeu nada. Donc vous voyez par rapport à la question du deuil, hein, tu n'as rien Então, perdu. veja aí, em relação à questão do luto, você não perder nada. Et à partir de ton œuvre, E a partir de sua obra, tu gagneras l'éternité. você vai ganhar a eternidade. Ça, pour répondre à Hans von Bülow, c'était quand même radical. E isso, para responder a Hans von Bülow, era radical. C'était une façon, effectivement, de lui dire, tu es mort, Era uma maneira, com efeito, de lhe dizer: você morreu, et grâce à mon œuvre, je te survivrai. e graças à minha obra, eu vou sobreviver a você. Tout à fait fascinant. Isso é fascinante. Reich se trompe un tout petit peu Reich se engana pouco lorsqu'il pense que il est hanté par cette mélodie quando ele pensa que ele é assombrado por essa melodia, parce que il est dans le même rapport porque ele estaria na mesma relação et que la mélodie vient lui transmettre directement e que a melodia vem lhe transmitir diretamente les difficultés que Gustav Mahler pouvait avoir avec Hans von Bülow. as dificuldades que Gustav Mahler poderia ter tido com Hans von Bülow. Ça, c'est une vision romantique de la musique. Essa é uma visão romântica da música. L'idée que la musique pourrait transmettre un message immédiatement, A ideia de que a música poderia transmitir uma mensagem imediatamente. ça, c'est la vision romantique. Essa é a visão romântica. La musique n'est jamais détachée du langage, A música nunca é separada da linguagem, même quand elle est instrumentale. mesmo quando ela é instrumental. Voilà. Non, ce qui est beaucoup plus intéressant, Mas o que é muito interessante, et ce que Reich ne repère absolument pas, e o que Reich ne repère absolument não pas, verifica, não observa de jeito nenhum, c'est que dans un premier temps, il ne reconnaît pas la musique. é que num primeiro tempo ele não reconhece a música. Dans un second temps, il reconnaît la musique, il le reconnaît comme étant le final de la symphonie Résurrection. Então, no segundo tempo, ele reconhece como sendo o final da Sinfonia Ressurreição. Et ce qui lui vient à l'esprit à ce moment-là, E o que lhe vem em mente a esse momento aí c'est que les paroles é que as palavras sont des paroles de consolation. são palavras de consolo. Ne sois pas triste. Não fique triste. Par contre, les mots qui ont été ajoutés par Gustav Mahler, Mas, ao contrário, as palavras que foram acrescentadas por Gustav Mahler, tu n'as rien perdu você não perdeu nada, et par ton œuvre, tu seras e éternel, por sua obra você vai ser eterno, ne lui reviennent pas à l'esprit.
não lhe vêm ao espírito. Il les a oubliées, Ele as esqueceu, ce qui en autres termes veut dire il les a refoulées. o que em outros termos quer dizer recalcou. Et c'est là, à mon avis, qu'est la solution que Théodorac n'a pas vue. E é aí que está a solução que Teodoro Hayek não viu. Donc j'ai la prétention de résoudre le problème là où Théodorac ne l'a pas résolu. Então eu tenho a pretensão de resolver o problema ali onde Teodoro Hayek não viu, Voilà. não resolveu. Donc, ce que je crois, c'est que nous sommes là, à ce moment-là, Então o que eu acredito é que nós estamos nesse momento aí, dans un cadre à deux entrées, num quadro com duas entradas, avec Mahler, com Mahler, Bülow Bülow et Reich e Hayek et Abraham. e Abraão. Alors, ce qu'il faut savoir, O que é preciso saber c'est que Abraham é que Abraão considérait Théodorac, qui n'était pas un médecin, considerava Teodoro Hayek, que não era um médico, comme un excellent théoricien, como um excelente teórico, mais qui lui déniait toute possibilité d'intervention clinique. mas que ele denegava toda possibilidade de intervenção clínica. Donc, au moment où Freud avait soutenu de façon très massive Reich quand il avait été accusé de pratique illégale de la médecine, Então, com o momento em que Freud defendia de maneira maciça que Reich, Hayek para quand il avait été accusé, quando ele tinha sido acusado de exercício ilegal de medicina, en écrivant justement le texte sur l'analyse profane, escrevendo justamente o texto sobre a análise profana, Abraham s'était un petit peu détaché. Abraão tinha se desligado um pouco. Et donc, vous voyez à partir de là que E ce qui vocês se passe, veem a partir daí que o que acontece c'est que Abraham est exactement dans la position par rapport à Reich é que Abraão está exatamente na mesma posição em relação a Hayek que Belot pouvait l'être par rapport à Mahler. que Bülow poderia estar em relação a Mahler. C'est-à-dire que Hans von Bülow reconnaissait Mahler comme un chef d'orchestre, mais pas comme un compositeur. Quer dizer que Hans von Bülow reconhecia Mahler como um regente, mas não como um compositor. Et Abraham reconnaissait Reich E Abraão reconhecia Hayek comme un théoricien, mais pas comme un clinicien. como um teórico, mas não como um clínico. Donc c'est tout à fait intéressant de repérer comment Reich, pour régler son compte à Abraham, Então é interessante de ver como Hayek, para restabelecer, resolver suas contas com Abraão, voilà, est obligé de passer par Mahler, é obrigado a passar por Mahler, là où il est incapable d'assumer son ambivalence par rapport à son maître et ami. ali onde ele é incapaz de assumir sua ambivalência em relação ao seu mestre e amigo. C'est-à-dire qu'il est capable de repérer chez Mahler les désirs de mort à l'égard de Hans von Bülow, Então ele é capaz de observar em Mahler o desejo de morte em relação a Hans von Bülow, lorsqu'il est incapable de repérer ses propres vœux de mort à l'égard de son maître et ami. É incapaz de verificar os próprios anseios de morte dele em relação ao seu mestre e amigo. Par contre, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la mélodie obsédante, Mas o que é interessante é que a melodia obsedante et avec effectivement cet oubli e com essentiel esse esquecimento essencial des mots das « palavras. Non, tu n'as rien perdu, et Non. grâce à ton œuvre, tu resteras éternel », Não, você não perdeu nada e graças à sua obra você vai permanecer eterno. c'est justement ce que Freud, inconsciemment, vient dire à Abraham. Justamente o que Freud inconscientemente vem Reich. dizer a Hayek. Non, c'est que Reich dit à Abraham. C'est moi qui me suis trompé, pardon. Freud que diz Non, a- c'est moi, je me suis trompé. Excuse-moi, je commence à... É justamente o que Hayek vem dizer a Abraão. Voilà. C'est-à-dire qu'à travers cette mélodie obsédante, Quer dizer, através dessa melodia obsedante, il s'autorise à avoir des désirs de mort à l'égard de son maître et ami. ele se autoriza a ter desejos de morte em relação ao seu mestre e amigo. Voilà. Donc, l'idée, c'est que la mélodie obsédante, Então a ideia é que a melodia obsedante c'est
comme un symptôme, é como sintoma. c'est-à-dire que ça serait quelque chose qui aurait une face consciente, Seria algo que teria uma face consciente. et cette face consciente, c'est celle que Reich immédiatement identifie E essa face consciente é essa que Reich identifica à imediatamente partir du signifiant résurrection. a partir do significante ressurreição. Elle est sympathique, cette face-là. Elle est gentille. Ela é simpática, essa daí, é Hein, voilà. gentil. Il se fait croire que, en bon ami, Ele se faz acreditar que, como bom amigo, il voudrait que son maître ne soit pas mort. ele queria que seu mestre não estivesse morto. Ça, c'est la face consciente. Essa é a face consciente. Et puis, il y a la face inconsciente E na face inconsciente, que Theodor Reich ne reconnaîtra qu'à demi-mot au bout de 35 ans. que ele, Teodoro Reich, só reconhecerá em meias palavras depois de 35 anos, C'est la violence de ces mouvements haineux à l'égard de la personne qui ne l'avait pas reconnu en tant que clinicien. é a violência da sua relação de ódio em relação à pessoa que não tinha reconhecido ele enquanto Et en clínico. gros, l'inhibition et l'impossibilité d'écrire E a inibição e a impossibilidade de escrever serait le signe seriam o sinal de cette haine à l'égard desse d'Abraham. ódio em relação a Abraão. Voilà. Donc, la prochaine fois que vous serez obsédé par une mélodie, Então, da próxima vez que vocês estiverem obcecados por uma melodia, vous allez sans doute reconnaître immédiatement la dimension consciente. vocês vão, sem dúvida, imediatamente reconhecer a dimensão consciente. Si vous voulez identifier quelle est la dimension inconsciente de cette E mélodie, se vocês querem reconhecer qual é a dimensão inconsciente dessa melodia, dites-vous que la plupart du temps, elle a à voir avec un désir de haine et de mort à l'égard d'une personne. digam para vocês mesmos que tem a ver com um desejo de ódio em relação a alguém. Ce qui est assez banal, O que é muito comum, mais qui, la plupart du temps, et encore même chez les analystes, mas que na maioria das vezes, mesmo nos analistas, difficilement assumable. dificilmente é assumível. Voilà. Je voulais vous partager cette histoire par rapport à Karl Abraham et Theodor Reich. Então, eu quis compartilhar com vocês essa história de Karl Abraham e Teodoro Reich. Si vous avez des questions, je suis à votre Se disposition. vocês têm questões, estou à disposição. Nenhuma questão? Bom, me parece que caminhamos para o encerramento agora, né? Uma vez que acho que ninguém tem alguma questão, né? Dá tempo. Então, eu gostaria de agradecer muito a Vivés, né, por ter estado aqui e convidar a Severina Silvia para fazer o encerramento. Bem, vamos dar início, não é, brevemente à sessão de encerramento do encontro com Jean-Michel Vivés. Então, eu vou chamar para compor a mesa os colegas que integraram a comissão de organização.
Então, eu gostaria de chamar Rita Smolianinoff. Cadê Rita? Raquel Rangel Bastos. E temos uma terceira colega, Francisca Guerra, que infelizmente não pôde vir por motivos de saúde. Então, para representar Francisca Guerra, gostaríamos de chamar Bruno Santana, que trabalhou muito na comissão de organização. Eu gostaria de chamar um representante do NINAR, Ana Aline. E, por último, um representante de Intersecção Psicanalítica do Brasil, Manuel Ferreira. Bem, eu gostaria de contar um pouco a história do encontro com Jean-Michel Vivès, naturalmente que é uma história atravessada por ficções, como toda história, mas a gente pode dizer dessa história o seguinte. Eu estive há cerca de... Eu estive há cerca de 8, 10 anos atrás, eu e uma colega de Brasília, Inês Catão, em Nice, para o encontro com Jean-Michel Vivès. Bem, nessa ocasião, nós conversamos e eu fiz um convite a Vivès para que ele viesse a Recife trabalhar conosco. Nessa ocasião, nós já tínhamos um grupo de estudo que se dedicava ao estudo da voz há algum tempo. Depois, um outro grupo de colegas se juntou e nós construímos um segundo grupo. Então, atualmente, nós temos 2 grupos de estudo que se dedicam ao estudo da voz e a gente tem trabalhado bastante os artigos, o livro de Jean-Michel. Bem, esse primeiro convite aconteceu há muito tempo atrás, mas recentemente, eu acho que o ano passado, nossa colega Rita Smolianinoff esteve em Brasília. Brasília, não é, Rita? E no encontro com Vivès. Então, nesse momento, ela renovou esse convite, não é? E a gente pode dizer que foi esse segundo convite que, de fato, produziu o efeito de trazer Vivès para trabalhar com a gente aqui esses 2 dias. Então, nós queremos agradecer a Rita, não é, essa possibilidade que ela nos proporcionou. Tá? Bem, vamos fazer alguns agradecimentos. Então, os agradecimentos são para a comissão de organização, a cada uma das pessoas da comissão. Temos agradecimentos bem particulares à Ana Aline e a Bruno Santana, que trabalharam arduamente. Hein? E uma terceira colega, Luana Cavalcante, que trabalhou também arduamente até a véspera do encontro, e aí teve que viajar e não pôde estar com a gente. Hein? Sim, claro, Francisca foi nomeada no momento em que eu falei da comissão de organização, claro. Bem, o que mais? A gente precisa agradecer certo. Nós precisamos agradecer também a colega Ione Silva, de Brasília, que estava na mesa aqui há pouco tempo, que também colaborou muitíssimo com a gente para que esse encontro se tornasse possível. Bem, esse encontro é o resultado de uma parceria, além disso tudo que eu falei, é o resultado de uma parceria entre 2 instituições. A primeira é uma instituição de psicanálise, Intersecção Psicanalítica do Brasil. A segunda não é uma instituição de psicanálise, mas é um núcleo de estudos voltados particularmente
para as questões do bebê, para a relação pais-bebê e para as questões do autismo e psicose. Bem, Vivés, a gente gostaria de agradecer firmemente a você, porque aprendemos muitíssimo nesses 2 dias. E circulou muito aqui, no momento dos intervalos, do cafezinho e tal, que você, na verdade, fez uma verdadeira transmissão da psicanálise. Não é isso que é tão importante para a gente. Então, você com sua voz, não é? Você proporcionou para a gente uma verdadeira transmissão da psicanálise e nós estamos muito gratos por isso. Tem um artigo seu em que você menciona que há poucos trabalhos sobre a pulsão invocante, trabalhos psicanalíticos, não é? E aí você menciona que a voz é trabalhada em vários campos do saber, mas muito pouco em psicanálise. Então, a gente poderia dizer que isso, de certa forma, faz parte do passado, não é? Porque, apesar dos seus trabalhos, a partir dos seus trabalhos, claro, de Alain Dieval também, não é? Mas, sobretudo, através do contato com você, nós aqui do Brasil, muita gente do Brasil passou a trabalhar com a voz e a publicar, não é, trabalhos sobre a voz. Então, é também um outro agradecimento que a gente tem que fazer. Mais alguma coisa? Você quer falar, Rita? Bruno? Eu queria só fazer mais alguns agradecimentos, né? As meninas que fizeram a recepção aqui do evento, que trabalharam muito bem, colaboraram bastante com a gente. A Maria Júlia, que esteve ali colaborando com a gente também, Eduardo, que está fazendo a gravação, né? E ao público que acreditou e que se interessou pelo tema, que pôde estar aqui, né? Para citar o nome das Certo, ok. As meninas de cerimonial são Mídia Miranda, Siluana Sena e Ana Paula Calazans. Né? Agradecimento ao pessoal da transmissão. Aqui, o rapaz daqui de trás também. Sim, não está aqui, mas ao rapaz que estava aqui cuidando da computação também, que esteve colaborando com a gente. Né? Eu acho que, além de tudo, a gente tem que renovar os agradecimentos à Thelma, que desde que ela nos aceitou fazer esse trabalho, a gente ficou muito tranquilo, porque a gente sabia que ia ser muito bom. Obrigada, viu, Thelma, por isso. Manuel, você gostaria de dizer alguma coisa por IPB? Quer falar, Raquel? Sim, a questão da psicanálise é fundamental, o apoio e esses encontros, bons encontros. Né? Então, a intersecção sempre se coloca para isso, na sua multiplicidade de enlaces e de encontros que tem da nossa forma de se instituir. Né? Que um dos pontos principais passa pelo nome próprio e, com isso, também a voz de cada um. Então, agradeço a todo o trabalho que o Ninar teve, né, com o nosso apoio, né, mas o trabalho foi do Ninar. Né? Obrigada. Bem, alguma coisa mais? Bom, como todos da comissão nos colocamos, eu já agradeci algumas vezes a Vivés e insisto nesse agradecimento, porque, de fato, tivemos um curso, né? Eu acho que foi muito mais que um encontro, foi muito mais que um seminário, que conferências, porque foram 3 intensas, e, enfim, mas foi muito mais que isso, foi um curso. Eu acho que todo mundo vai sair daqui marcado por esse momento, por esses 2 dias. Então, gostaria de dizer. E do que fizemos como trabalho de fato trabalhoso, não é? Mas é muito reconfortante, é muito prazeroso poder ter percebido o efeito disso. Né? Então, era isso. E insistir
agradecimento à Thelma, porque desde a hora que eu disse, vamos falar com ela, e que ela disse para mim, ok, eu digo, pronto, a gente está com o evento praticamente, a parte, as coisas mais teóricas, mais logísticas da organização, mas a gente sabia que seria muito mais fácil essa transmissão. Então, obrigada a todos os colegas que tivemos uma equipe colaborando muito, né? No caso, a comissão formada anteriormente, que éramos nós 4, eu, Francisca e Rita, e que desde o início fomos muito unidas e dando muita força uma para a outra, porque todos sabemos que não é muito fácil organizar um evento dessa natureza. Obrigada. Bem, então, precisamos também, talvez, sobretudo, agradecer a todos vocês, né? Todos vocês que estão aqui, as pessoas que moram aqui, perto da gente, mas também aquelas pessoas que vieram de longe, de outros estados. O que a Aninha está falando? Convida para Brasília. Sim, então, pode falar, Aninha. Tem um microfone aí pertinho de você. Gente, Rosana está ali dizendo... que eu saiba. Juliana, desculpa. Está ali dizendo, convida para Brasília para dar continuidade aos estudos. Então, a gente está tentando se organizar para Recife estar em peso em Brasília. Recife e os que vieram para cá, porque Sim, aqui nós por temos favor. colegas de Salvador, temos colegas de Maceió, de João Pessoa, do Pará, eu soube. Mas é porque Recife só anda Fortaleza. de comitiva, não é? Vamos em comitiva, Bem, eu vou pedir a ajuda de Aninha agora para a gente fazer a entrega de algumas lembrancinhas bastante simbólicas. Algo mais? Algo mais? Gente, vão ter os pendrives das gravações, né? Isso, Eduardo, vão ser vendidos num valor de R$100. Então, mídia, assim, no final de tudo, ajuda. Faz uma listinha de quem tiver interesse com o nome e telefone, por favor. Pode ser? Obrigada. Aninha, eu vou pedir sua ajuda para a gente entregar as lembrancinhas, tá? Então, vamos começar pelos de casa. Nós queremos entregar uma reprodução do nosso cartaz, não é? Houve pessoas que ficaram encantadas com o cartaz. Por exemplo, uma delas foi Marie-Christine Lasnik, que fez questão de levar um deles para a França, para Hervé Bantatá. Então, Pediu para dar um recado a ele, que está de parabéns, o cartaz lindo dele. pronto. Então, a primeira lembrancinha para Ione. Ione, com nossos agradecimentos. Lembra que foi uma xilogravura de Perron? Sim, estou lembrando. Deixa eu contar um pouco a história dessa xilogravura. Eu queria contar um pouco dessa imagem que vocês estão vendo. Essa imagem, a gente estava buscando na internet algo que pudesse representar essa questão da voz. Então, a gente pensou nas sereias. E aí encontramos muitas representações das sereias. Só que aí surgiu a ideia de se pedir a um xilogravurista Perron que fizesse essas sereias para a gente. Então, o que ele fez? Ele pegou uma imagem da internet e fez uma releitura. Então, na verdade, essa não, é de um pintor inglês que ele fez essa releitura. Então, foi uma xilogravura feita especialmente para o nosso evento. É uma xilogravura virtual, ela não existe em prancha, mas foi feita só para nós, para o encontro de hoje. Bem, então... Ah, sim, claro. Essa entrega de Aninha.
Bem, uma lembrancinha, um cartaz para Ana Aline. Uma para Bruno. Uma para Thelma. Não sei. Precisa não, a gente, né, Ida? Dá só de vivez agora. Bem, e por último, uma lembrancinha do mesmo cartaz para Vivez, junto com uma xilografia, as duas, bem pernambucana. Mais alguma coisa? Podemos encerrar? Podemos encerrar. Eu não, né? Não, eu não sei falar. Não, eu acho que você pode falar depois. Raquel, é, porque eu dei um... Ok? Estou vendo, não. Rita, estão sugerindo dar uma para Manuel Ferreira, pode ser. Pronto, vamos pedir para a Aninha fazer a entrega a Manuel. São. Vai mandar fazer. Tá certo? Bem, acabou. Bem, queríamos também informar para vocês que essa exposição que vocês já acompanharam, não é, durante esses 2 dias, são trabalhos de nossa colega Raquel Rangel. São trabalhos feitos exclusivamente para esse encontro. Tá? Eu vou pedir para ela explicar um pouquinho, não é, desse trabalho que ela colocou aí à disposição de todos nós. De fato, foi um convite, não é, que me foi feito para fazer essa exposição. E aí eu achei importante, no término agora, não é, falar sobre isso, porque eu tenho trabalhado com esse tipo de tela que eu chamo fotogravura, porque é um trabalho que eu venho desenvolvendo com pintura eletrônica e só pintura eletrônica, mas tem sido considerado por artistas e críticos de arte um trabalho de qualidade, é uma coisa muito nova e tenho exposto em muitos lugares. A última exposição foi no aeroporto, pela Infraero, a convite da Infraero, que ficou 33 dias, 33 quadros. E, a partir daí, houve um convite da comissão para que se eu queria expor alguma coisa sobre a voz, para esse evento. E aí eu resolvi produzir, e produzi 18 quadros nesses últimos 5 meses, que eram esses quadros que estavam aí. Todos, para mim, pelo menos, diziam respeito à voz, não é? E à função dela, e etc. Esses conceitos que Vivez também trouxe para a gente no curso. Então, é isso, acho que é isso só que eu queria dizer. Fiquei muito feliz, porque foram vendidos 4 quadros, foram solicitados as compras, né? Eu só posso entregar após o evento.
Mas feliz porque as pessoas que adquiriram entenderam a proposta e gostaram e se estimularam, mas a minha intenção não era realmente vender, a minha intenção era ilustrar o evento. E eu acho que isso aconteceu no momento que as pessoas deram, cada uma sabe quem deu, não é, o depoimento, eu não vou citar nomes, né, mas quem deu o depoimento que muita coisa do que a gente estava trabalhando estava exposto ali fora, num formato de trabalho artístico, né, não em texto, não em literatura, mas num trabalho de arte. Então era só isso, gente. E aí se alguém quiser saber mais alguma coisa, mas era basicamente isso. Então, tinha os títulos, para quem olhou, era o chamamento, né, o apelo, que aí eu preferi chamar de chamamento, pela diferença também que Vivés fez entre o apelo em si e o chamamento, não é, da mãe ao bebê, ouvir, enfim, todas essas coisas. E, no mais, né, está aí. E agora também já... Sim, acho que isso é importante também, que hoje veio aqui um artista conhecidíssimo que trabalhou com Paulo Bruschi, todo mundo sabe quem é Paulo Bruschi, Daniel Santiago, esteve aqui com a imprensa, né, e fez inclusive entrevista sobre... E, enfim, e aí essa coisa da voz, e eles convidaram para fazer uma outra exposição, para que eu fizesse mais quadros, para fazer uma exposição na Galeria 60, em Olinda, que a gente sabe que é a maior galeria aqui em Recife de arte. Antes de encerrado mesmo, eu só queria dizer o seguinte, que quando Vivés terminou a terceira conferência, que se fez a pergunta, alguém tem alguma coisa para, alguma questão, etc., todo mundo ficou assim, pensando, eu também, claro, e, de repente... a gente ainda não o aplaudiu por essa terceira conferência. Eu acho que a gente pode fazer isso agora. Estamos agora indo jantar no Entre Amigos, não esse da praia, mas aquele que eu digo que fica perto da Barão do Sosalhão, na verdade é na Jequitinhonha com a Marquês de Valença. Temos uma mesa reservada, né? Então seria ótimo se todos pudéssemos ir para nos despedirmos de Vivés desses 2 dias tão maravilhosos, ok?